extremamente qualificados trabalhando nesse projeto e eles vão mostrar aí o que eles fizeram durante esse período, tá bom? Então, sem mais delongas, pode começar aí, Carol. Beleza. Márlia, você pode parar o compartilhamento da sua tela para eu poder compartilhar a minha? Isso. Calma aí, que agora... Calma aí. Certinho? Deixa eu ligar meu cronômetro aqui. Perfeito. Então tá bom. Bom, gente, boa tarde, né? Então, como o Yuri falou, esse trabalho foi um trabalho que foi desenvolvido, assim como o Projeto 2, de maneira bem integrada entre todos os bolsistas. Então, eu vou apresentar parte do trabalho aqui, mas vocês vão perceber uma certa continuidade, complementariedade de todos os trabalhos. E eu vou apresentar aqui a parte da caracterização das unidades de conservação da porção sul da Mata Atlântica. Eita, não está passando. Ih, gente, eu vou ter que... Passou agora? Passou. Ah, então tá. Então vai ter que ser no clique do mouse. Bom, áreas de proteção ambiental, né, que são estipuladas por lei e por governos, são as estratégias de conservação mais eficientes, né, conhecidas e difundidas no mundo inteiro, não só no Brasil. Essas áreas de proteção no Brasil, elas têm um nome específico, levam o nome oficial de unidade de conservação, as UCs, e a gente pode perceber a efetividade delas na conservação se a gente olhar, por exemplo, essa foto aérea da Reserva Biológica de Soretama, né, que fica no norte do Espírito Santo, onde a gente pode perceber que essa parte verde escura, que é representada pela cobertura vegetal, ela coincide exatamente com os limites da reserva. Ou seja, né, tudo que está fora dessa proteção legal, que é estipulada por lei, foi, né, de alguma certa forma, retirada, né, a proteção. Então, o uso do solo foi feito de várias outras maneiras, mas o que a gente tem preservado mesmo é o que está dentro da reserva. E vocês podem perceber que eu falei que elas são estratégias eficientes para conservação da biodiversidade de uma maneira geral, mas aqui eu estou só apresentando um dado de cobertura vegetal. Isso é muito comum, né, porque é muito difícil, às vezes, a gente quantificar toda a biodiversidade que tem num lugar. Então, a gente usa a conservação da cobertura vegetal como um estimador de quanto que a biodiversidade está protegida ali, assumindo que essa cobertura funcione como um refúgio para a biodiversidade presente, né? No entanto, vários trabalhos mostram que a diversidade dentro de áreas protegidas, ela é impactada também pela fragmentação de áreas adjacentes. Então, às vezes, né, muitas vezes, na verdade, é um efeito conhecido de fragmentação, aquela biodiversidade ela não está tão protegida quanto a gente imagina. Então, mesmo em áreas onde não houve, são áreas intactas, não houve nenhum desmatamento, você consegue observar perda da biodiversidade por conta do efeito da fragmentação da paisagem ao entorno, né? Então, a gente precisa, quando a gente pensa em unidades de conservação, elas são efetivas, mas a gente tem que pensar numa rede de conservação, em como essas unidades estão interligadas e qual é o desenho, né, que seria mais eficiente em termos de minimizar esse efeito da fragmentação da paisagem no entorno. E quando a gente, né, eu falei aqui com vocês do quanto que as unidades de conservação são importantes para a biodiversidade, e a gente, né, eu sou bióloga, então a gente está no Instituto da Mata Atlântica, a gente entende a importância da biodiversidade pelo valor que a gente dá a ela. Mas, né, para além desse valor que a gente tem na biodiversidade para a preservação das espécies ameaçadas e dos ambientes, a gente tem que entender que conservar a biodiversidade é também estratégico no fortalecimento da economia. Então, o meio ambiente é estratégico para a economia, principalmente do Brasil. O Brasil é um país mega diverso e não é à toa que a gente é também uma potência agrícola, né? A gente é uma potência agrícola e uma potência hídrica também, porque a gente sabe que sem água não tem agricultura, né? Então, as unidades de conservação entram aí de maneira muito importante
conservando as nascentes, conservando as cabeceiras do rio, conservando as matas ciliares, para conseguir garantir recurso hídrico, por exemplo, para essa produção econômica tão importante do Brasil, que a gente tem uma expressão mundial tão grande, né? Isso se a gente for pensar no que eu estou chamando aqui de serviços ecossistêmicos, então a água, né, a drenagem do solo, que é essencial e importante para a gente garantir esse tipo de serviço também. Mas a gente pode pensar um pouco de maneira mais direta também, como que economicamente o país pode ser beneficiado pela preservação. Então, né, na Eco 92, que foi um evento muito importante, um marco na conservação mundial que aconteceu no Brasil, né, no Rio de Janeiro, houve essa convenção sobre a biodiversidade, sobre a diversidade biológica, que foi assinado, o Brasil foi um signatário dessa convenção, onde, junto com outros países, se comprometeu a conservar, né, parte da sua cobertura vegetal e a lutar contra o desmatamento. Então, quando você se compromete com um documento desse, o país tem que estabelecer políticas públicas no sentido de conseguir obter essas metas. E o Brasil fez isso, e em 2019, né, como uma das consequências também de ter estabelecido essas metas e trabalhado em prol do meio ambiente, o Brasil recebeu 100 milhões de dólares do Fundo Verde, né, por conta de esforços de contenção do desmatamento nos anos de 2014 e 2015. Então, para além de apenas, né, se a gente for considerar a questão indireta dos serviços ecossistêmicos, existe realmente uma monetarização da importância de se conservar o meio ambiente. E dentro desse contexto, né, se a gente fala em conservação dentro do Brasil, a Mata Atlântica é um dos biomas mais impactados, né, do Brasil e do mundo. No Brasil é o bioma mais impactado e é um hotspot de biodiversidade. Então, assim, é muito importante que a gente olhe para a Mata Atlântica com muito cuidado para a gente conseguir atingir os nossos objetivos também de conservação desse bioma. Então, dentro desse contexto, e vendo a importância das unidades de conservação para isso, o objetivo desse plano aqui foi diagnosticar as UCs da porção sul da Mata Atlântica, né? Então, está marcado em verde escuro aí o que a gente considerou porção sul, né? O Tony vai falar desses resultados para a porção norte. E nesse primeiro momento, né, esse esforço grande desse projeto, ele foi um esforço não só meu, mas do projeto inteiro, basicamente de compilação de banco de dados. Então a gente fez uma compilação muito grande. Nesse primeiro momento a gente analisou principalmente 3 fatores dessas unidades de conservação, que é a extensão territorial, a formação fitofisionômica, está escrito errado aí, fitogeográfica, não corrigi, desculpa, e a distribuição ao longo dessa porção do bioma. E um dos outros objetivos também, que é muito importante, que tem sido muito reforçado, é a necessidade de se comunicar tanto o desenvolvimento quanto os resultados desse projeto, tanto em eventos científicos como para a sociedade também. Então, esse é um dos objetivos desse trabalho que a gente pretende sempre reforçar. Então, para essa compilação de banco de dados, a gente usou dados oficiais. É muito importante ressaltar aqui que o Brasil tem muitas instituições de respeito, de prestígio internacional, que são muito qualificadas para lidar com vários dados que a gente precisa. Então, todos esses dados que a gente acessou aqui são compilações de outros institutos, de outras instituições federais, destacando aqui dados do Ministério do Meio Ambiente, principalmente do ICMBio. As unidades de conservação consultadas foram consultadas do SNUC, que é o Sistema Nacional de Cadastros, né, Sistema Nacional de Unidades de Conservação, né, principalmente o cadastro de unidades. Então, a gente tem esse sistema oficial que compila todas essas informações. Também acessamos dados do Serviço Florestal Brasileiro e mapas do IBGE foram usados como mapas de base, e principalmente eu queria ressaltar aqui para vocês que para esse projeto inteiro, quando a gente está falando de Mata Atlântica, a gente usou a definição de Mata Atlântica deste mapa aqui, que foi produzido pelo IBGE, que é um mapa de aplicação da lei da Mata Atlântica, a lei de 2006 e o mapa de 2008. Então, esse é o limite que a gente está trabalhando aqui como limite da Mata Atlântica. Então, mostrando para vocês aqui alguns dos resultados que a gente conseguiu compilar para essa primeira etapa. Então, esse mapa aqui mostra unidades de conservação distribuídas em 2 categorias diferentes,
que são em amarelo mais claro as de uso sustentável, que são um pouco mais permissivas em relação ao tipo de atividade que pode acontecer dentro delas, e em laranja mais escuro são as unidades de conservação de proteção integral. Então, nessa região, a gente conseguiu encontrar um total de 900 UCs cadastradas no SNUC, né, no Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que juntas correspondem a cerca de 90 mil quilômetros quadrados. Então, elas estão distribuídas, 65% dessas unidades são de uso sustentável, o que corresponde a 72% dessa área, e 35% delas apenas são de proteção integral, que é 28% da área protegida. Então, isso é um padrão que a gente vai observar e que já foi comentado aqui, que grande parte das unidades de conservação são de uso sustentável, né? Uma menor parte é de proteção integral, que tem uso mais restrito. Dessas 900, 869 unidades já tinham sido mapeadas, ou seja, já estavam com seus limites georreferenciados em outras bases de dados que a gente consultou. Então, a gente conseguiu resgatar esses limites. 731 delas a gente conseguiu resgatar da base do Ministério do Meio Ambiente, 121 delas a gente conseguiu resgatar do cadastro de reservas particulares do patrimônio natural do ICMBio, e 17 delas a gente conseguiu resgatar do Cadastro Nacional de Florestas Públicas. As 31 que não estão mapeadas, né, que não estão já referenciadas, correspondem a menos de 1% dessa área total, então tudo que a gente está mostrando aqui agora não vai ser muito impactado pela falta dessas unidades que não estão mapeadas. Bom, a maior unidade de conservação em termos de extensão que a gente encontrou foi a APA, Ilhas e Várzeas do Rio Paraná, né, que é essa aqui em amarelo, não sei se vocês estão conseguindo ver. Ela corresponde a quase 10% de toda a área de UCs, então são 10 mil quilômetros quadrados, e ela abrange 27 municípios de 3 estados diferentes, São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul. E a maior unidade de proteção integral é o Parque Estadual da Serra do Mar, em São Paulo, né, que a gente está vendo aqui na região litorânea, que tem um total de 3 mil quilômetros quadrados. Em relação às fitofisionomias, né, a gente pode ver, né, eu quero botar esse mapa aqui para vocês só para mostrar a distribuição das fitofisionomias, baseados no mapa do IBGE que a gente usou, e a gente pode perceber que a floresta ombrófila densa, que é esse verde mais escuro aqui, né, é exatamente onde tem a maior quantidade de unidades de conservação. Então, ela é a fitofisionomia mais protegida de todas. Então, se a gente for olhar um pouco mais em números, ela é a mais protegida quando eu falo em termos de proporção. Então, 42% dela, da extensão dela, está dentro de áreas de unidade de conservação. Mas, em termos de área total, a floresta estacional semidecidual é a mais protegida. Cerca de 200 mil quilômetros quadrados é que está dentro de unidade de conservação, mas esse só corresponde a mais ou menos 7% de toda a sua cobertura, né? É interessante ressaltar aqui que a floresta ombrófila mista, né, que é a mata de araucária, ela tá, quase toda a sua extensão está aqui, e a gente tem uma quantidade muito pequena dela protegida dentro de UCs, só 3,7%. Né? Além disso, a extensão que está mais protegida dentro de proteção integral são formações pioneiras, né, que podem ser regiões alagáveis, como restingas e manguezais, por exemplo, estão sendo consideradas formações pioneiras aqui, mas também as regiões alagadiças de grandes corpos d'água. Mas, além disso, a água mesmo em si, que é um recurso muito importante, né, eu comentei isso na introdução, a gente tem 14% de toda a cobertura de água mapeada dentro de unidades de conservação. Em relação à distribuição ao longo dessa região, né, esse aqui é um mapa de densidade de distribuição dessas unidades de conservação, onde a gente pode perceber em vermelho maior concentração. Então, a gente percebe que onde está mais concentrado, né, de unidade de conservação é exatamente essa região, né, ao longo da Serra do Mar, e também essa região aqui daquela maior unidade de conservação da APA que eu comentei com vocês anteriormente. Então, esses foram os resultados em termos de produtos, né? Uma coisa bem interessante que a gente fez, a gente montou um arquivo shapefile, né, de vetor unificado com todas essas UCs que eu falei para vocês, já referenciadas em um único arquivo. E, além disso, a gente conseguiu integrar essa tabela de atributos, associar todos os dados
do SNUC, do Cadastro de Unidade de Conservação, a todas essas feições, né? E, além disso, a gente fez uma coletânea de shapefiles, né, de mapas de referência, então, para a gente gerar todas essas análises e todos esses materiais que eu apresentei para vocês, foram feitos vários desses materiais que estão disponíveis, na verdade, por enquanto, no Drive, que está compartilhado com, né, todos os integrantes do projeto. Além disso, foram desenvolvidos vários scripts de R para análise e também para compilação desses dados, que, por enquanto, também estão só compartilhados na nuvem. E a gente está elaborando em conjunto um manuscrito sobre unidades climáticas na Mata Atlântica, está em fase de escrita, e eu vou deixar, o Fred vai falar um pouco mais disso para vocês, né, no final da apresentação dele. Eu queria ressaltar, como eu falei, um dos objetivos era a questão da divulgação. Então, esse trabalho ele foi divulgado, né, na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. A gente tinha um stand lá, onde a gente recebeu escolas, recebeu visitantes, falando sobre a importância das unidades de conservação, das espécies ameaçadas, divulgando esse trabalho. Além disso, durante esse primeiro ano da Bolsa, né, eu tive a chance de visitar algumas áreas de proteção em Santa Teresa, em parceria com a UFES, participando de disciplinas da pós-graduação e também de coleta para acervo da coleção. Eu estou participando da organização do Simbioma, que é o Simpósio sobre a Biodiversidade da Mata Atlântica, que é uma colaboração da Sambio, que é a Associação Amigos do Museu Melo Leitão, da qual eu faço parte também como conselheira financeira, e do IMA. Então, é um evento muito importante de divulgação científica. A gente está muito feliz porque a gente tem todas as vagas, os 500 inscritos já acabaram, e a gente tem participantes de todas as regiões do Brasil nesse evento, que ainda vai acontecer de 20 a 24 de julho, inclusive participantes inscritos de outros países, como Costa Rica e Paraguai. Então, para a gente, está sendo, né, um momento muito importante de poder divulgar também o IMA nesse sentido. E eu também faço parte, né, da comissão que ajuda a montar o material que vai ser divulgado nas redes sociais, tanto da Sambio quanto do Simbioma, participando aí ativamente dessa parte de divulgação científica que hoje, né, em tempos de pandemia, ela tem sido praticamente feita por meio de rede social mesmo. Os próximos passos aqui, né, então, para o próximo ano de trabalho, a intenção, como eu falei com vocês, tudo que a gente gerou, pelo menos nessa primeira parte, está compartilhado em Drive, mas, né, a gente quer estudar um banco de dados que seja ideal para armazenar isso e compartilhar com mais pessoas, com mais pesquisadores, essa rede, não deixar apenas armazenado num Drive. E, para mim, uma outra questão importante é estudar os impactos da lei na Mata Atlântica na conservação de espécies ameaçadas, né? Então, é isso que eu vou focar no próximo ano, porque a gente tem atualmente, né, eu falei que a gente estava usando para cá a definição de Mata Atlântica como estabelecida na lei, é porque o Brasil tem duas definições, né, oficiais, a definição de Mata Atlântica pelo mapa de biomas e pela lei. Então, eu vou tentar entender como que a definição pela lei tem impactado isso, e se isso está diretamente de acordo com essa linha prioritária do Ministério de Desenvolvimento Sustentável. Então, eu já encerrei o meu tempo aqui, vou passar a minha palavra para o próximo palestrante, que eu acho que é o Tony. Oi, gente. Espero que vocês estejam me ouvindo e me vendo também. Não sei se está aparecendo o vídeo aí, mas eu vou iniciar a apresentação aqui. Share screen. Vocês conseguem ver? Alguém falar se consegue ver a apresentação? Sim. Tá. Sim. Então, obrigado. Então, boa tarde a todos, gente. Queria agradecer a participação de todos, a presença também, agradecer muito também ao Yuri por toda a supervisão e toda a presença durante esse ano da gente, né, com as reuniões semanais, e deu uma baita ajuda para a gente desenvolver esse trabalho. E o Sérgio, né, o pessoal do IMA todo, na organização e fazer esse PCI funcionar de verdade. Então, o projeto da gente, como a Carol mencionou bem, a gente optou por dividir o projeto em 2 bolsistas iniciais fazendo análise sobre as unidades de conservação, e dividimos entre Norte e Sul, e os outros 2 fazendo as análises com as espécies ameaçadas de extinção
né, na Mata Atlântica, dividida entre animais e vegetais, e aí com os outros 2 bolsistas que entraram, adicionamos mais análises com a parte vegetal. E animal também, com a EMBI. E a minha parte, a parte que me cabe, né, na análise, é a situação das unidades de conservação na porção norte da Mata Atlântica. Então, a gente vai pegar ali de Minas Gerais, Espírito Santo, até o Maranhão, aquela parte lá que faz divisa já com o Cerrado lá no norte, né? Então, pega toda essa faixa litorânea do Nordeste também. Eu não vou me atentar a uma introdução geral sobre unidade de conservação, pois a Carol fez isso muito bem, né, na apresentação dela, então a gente optou por eu já partir para os objetivos, que nada mais são do que, como objetivo geral, na verdade, diagnosticar a situação das unidades de conservação, com a ênfase nas lacunas de conservação. Ou seja, onde temos unidades de conservação hoje, caracterizar todas essas unidades e perceber quais são as lacunas existentes entre essas unidades de conservação no panorama atual. Como objetivos específicos, temos organizar essa base de dados sobre as UCs, analisar as UCs na porção norte de acordo com a fitofisionomia, também foi formação fitogeográfica, mas fitofisionomia e distribuição no bioma, e produzir um quadro sintético a respeito dessas lacunas, né? Como a Carol bem mencionou, temos input de dados de várias fontes, né, como o Cadastro Nacional de Unidades de Conservação, o IBGE, sobretudo, na análise das fitofisionomias, SOS Mata Atlântica, com o mapa deles de 2016 sobre os remanescentes florestais, a gente não teve acesso ainda ao último. E para fazer essas análises, cabe frisar, né, que utilizamos como parâmetro o que está determinado na lei, né, do SNUC 2000, né, complementar, né, que divide as unidades de conservação do Brasil em 2 classes, que é a de proteção integral e de uso sustentável. E vão variar essas categorias a respeito do grau de manejo permitido, né? As de uso integral, de proteção integral, como o próprio nome já diz, né? É uma categoria mais restritiva, enquanto a de uso sustentável é uma categoria mais permissiva, permitindo, inclusive, produção rural, produção agrícola nessas unidades de conservação. Como resultado geral desse banco de dados que nós temos, a partir da compilação de dados daquelas fontes que a Carol mencionou na apresentação dela, temos uma baita base falando sobre diversas características das unidades de conservação e que elas estavam muito espalhadas, né? E, basicamente em 3 grandes fontes de dados. E a gente, inclusive, adicionou dados a respeito se existe ou não um plano de manejo para cada unidade de conservação e conselho gestor. E isso daí se permitiu também que nós fizéssemos algumas análises. E, claro, né, também temos a área, a distribuição de cada uma dessas unidades de conservação no bioma. E cabe ressaltar que o que vocês estão vendo no mapa em verde é o limite da Mata Atlântica, da lei, né, da Mata Atlântica, e em preto são todas as unidades de conservação que estão presentes na Mata Atlântica, mesmo que só em uma porcentagem mínima, né? Ou seja, se qualquer porção da unidade de conservação proteger remanescentes de Mata Atlântica, eles foram incluídos na nossa análise. Mas claro que quando fizemos a análise, consideramos só o que estava protegido dentro da Mata Atlântica. Como resultado, a gente tem que, na porção norte, temos 515 unidades de conservação, e essa grande maioria é de uso sustentável, e principalmente RPPN, né, que são as reservas particulares do patrimônio natural. Também temos uma grande quantidade de parques nacionais e APAs, mas nada comparável a RPPNs, né, que são muito mais numerosas, apesar de serem em menor tamanho. A gente sabe que reservas particulares, elas tendem a ter áreas menores do que parque natural, do que rebios, por exemplo. Dessas unidades de conservação que avaliamos aqui da porção norte, a gente percebeu também que houve um acréscimo considerável após o ano 2000. A gente vê que antes do ano 2000 tínhamos apenas 157 UCs nessa área, e após o ano 2000 já tínhamos 358 unidades de conservação. E dessas 515 unidades, somente 31,84% apresentam atualmente conselho gestor, e somente 14,75% plano de manejo. Isso mostra também um certo atraso da porção norte em relação à porção sul, que a gente vai ver aqui nesse mapa, por exemplo, que, né, toda a parte da Mata Atlântica
continental, excluindo a parte que entra como bioma marinho costeiro, que poderiam considerar como Mata Atlântica também. Toda essa parte de Mata Atlântica que apresenta 60% de unidade de conservação com plano de manejo, né? Então, se a gente só tem, se fosse considerar só a porção norte, temos 14,75%. Então, em relação à porção sul, a parte norte ainda está um pouco atrasada. Fizemos uma análise a respeito das fitofisionomias presentes nessas unidades de conservação, que são figuras para vocês lembrarem um pouquinho das aulas de ecologia, né? De como são caracterizadas cada uma dessas fitofisionomias, né? E cabe ressaltar aqui que Campinarana é a única que a gente não encontrou dentro de unidades de conservação na porção norte do bioma. Claro que as campinaranas são formações típicas do norte, né? Porção típica ali da Amazônia. Mas temos algo parecido aqui no Espírito Santo, por exemplo, mas fica em uma área protegida, que não é uma unidade de conservação, que é aquela reserva lá da Vale, né? Ali na região de Soretama, Linhares. Mas, entre as outras, a gente acabou vendo de todas, né? Um pouquinho protegida dentro das unidades de conservação. Como eu falei, né? Aqui em vermelho já chama atenção para as áreas de UCs protegidas, né, áreas de UCs que protegem, na verdade, remanescentes de Mata Atlântica, em vermelho aí. São todas essas áreas que fazem uma interseção com o bioma Mata Atlântica. E no mapa da direita temos os remanescentes florestais oriundos ali da análise da SOS Mata Atlântica. E quando fazemos uma análise a respeito das fitofisionomias, dá para perceber que, como no sul também, a gente vê que a maior parte das áreas protegidas, das unidades de conservação da rede da porção norte, protegem floresta umbrófila densa, e seguido daquelas áreas de contato ali nas regiões de divisão entre Mata Atlântica, Cerrado, no interior da Bahia, que vai em direção à Chapada Diamantina. Então, já com todos esses dados em mãos, conseguimos fazer uma análise a respeito das lacunas existentes entre as UCs, que está em fase de implementação. Fizemos uma primeira aproximação a respeito dessas lacunas, né, que mostram essa grande zona no leste de Minas Gerais, com defasagem de unidade de conservação, quando comparamos as outras áreas do bioma. É uma análise que vamos implementar ainda com a análise de kernel, para melhorar essas informações, mas como primeira aproximação temos essa informação. Inclusive os enclaves ali de floresta atlântica presente no oeste da Chapada Diamantina é uma área de muita defasagem de UCs, né, como a gente pode ver aqui na figura, né. Então, a partir disso, já dá para a gente discutir uma série de informações, né, que dá para, por exemplo, a questão da gradual diminuição dessas lacunas que foram observadas ocorreu após o ano 2000, como a gente viu nos dados, e uma recomendação do Silva e do Tabarelli, no ano 2000, na Nature, falando sobre uma necessidade de mudança de paradigmas, né, a respeito do sistema de conservação de áreas do Brasil, da Mata Atlântica brasileira, que falavam que ao invés de focarmos mais em criação de unidades isoladas, de grande ou pequeno, médio tamanho, de UCs no bioma, seria mais interessante proteger corredores entre essas florestas, né? Tentar criar meios de conectar essas áreas já protegidas. Também conseguimos, com essa informação, de que 216 RPNs, das quais somente 3 haviam sido inauguradas ou formadas antes do ano 2000, dessas 216, né? Uma grande tendência, né? Uma grande inclinação de particulares em criar unidades de conservação em suas áreas, claro, também com as isenções fiscais que são decorrentes dessa mudança, né? De você ter uma área que é simplesmente uma propriedade particular e se transformar numa reserva particular. E isso é muito importante tanto para a conservação, mas também para os proprietários. Como já foi dito, né, uma elevada proporção dessas áreas estão protegendo floresta umbrófila densa, que, quando a gente lembra daqueles livros clássicos sobre devastação da Mata Atlântica, né, a Ferro e Fogo, enfim, a gente percebe também, inclusive sabendo um pouco da história, né, da ocupação europeia no Brasil, que começou pelo leste e foi depois entrando aí pelo Brasil afora, que são essas áreas que primeiro sofreram e também concentram a maior biodiversidade, também as árvores de grande porte e maior biodiversidade de uma forma geral.
Cabe ressaltar, eu acho que algo que eu me empenhei bastante em fazer nesse ano, né, nesse primeiro ano, foi tentar uma maior integração com o Instituto, né, e participação, principalmente com a parte de divulgação e popularização científica, que eu acho que é algo que precisamos investir, né, cada vez mais. Então, eu tive participação em alguns eventos, como a organização e participação da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia em 2019, sobretudo na apresentação de um painel sobre o nosso projeto 3, né, para a garotada, pessoal que visitava o museu, entrevistas tanto para o IMA quanto para a Rádio Canaã, que é aqui uma rádio daqui de Santa Teresa, falando sobre o projeto, sobre os avanços e os resultados que a gente já conseguiu com esse projeto. Palestras online também, assim, em tempos de pandemia a gente teve que se adaptar um pouquinho, né? E tem uma palestra também já agendada para a Sambio, né? Para o Simbioma, que recorrentemente falando sobre abelhas, né? Que é meu forte. Então, tem um grupo também de estudo de animais silvestres lá do Rio de Janeiro, da professora doutora Andresa, que é nossa colega aqui no IMA também, e o convite do Simbioma para falar também fazer um minicurso sobre biologia de abelha sem ferrão. Como maior parte da integração também minha com o Instituto foi o desenvolvimento de orçamentos, elaboração de relatórios situacionais sobre a coleção entomológica do IMA, que é algo que eu, o Danilo, o Jorge, o Pedro, Danilo, já falei, enfim, alguns pesquisadores que trabalham com insetos estão bem empenhados em resgatar esse acervo, melhorar as condições que temos hoje, então a gente está empenhado em aumentar essa coleção e deixar essa coleção mais bonita, né, e com maior quantidade de bichos aí de referência para serem analisados. Algumas outras atividades complementares que também foram desenvolvidas, como banco de conclusão do curso, correção de trabalhos no Cibioma, representação institucional de projeto referente à representação dos bolsistas, que a gente acaba tendo algumas reuniões com a diretoria, com o pessoal do museu mesmo, e pedido de financiamento, né, que foram feitos. Infelizmente, o Mohamed Bizarre foi negado, mas o da National Geographic a gente e grande parte também do tempo a gente está investindo em algo que também pode ser futuramente para pesquisas e educação ambiental, que é a criação do meliponário, com a parceria dos funcionários do museu, né? Todos bastante empenhados, do Tadeu, aqui para o seu Noel, Paulo, o seu Oswaldo, pessoal que trabalha com a limpeza, também bastante empenhados em me ajudar aí no resgate e na manutenção dessas colônias de campo e depois transferidos para o Então, tem vídeos sobre umas transferências que fizemos uma caixa racional, que são todo 11 colônias que estão mantendo no nosso de 7 espécies diferentes. Então, a gente vai ter bastante informação aí para divulgar, inclusive um artigo já submetido. Como perspectivas para as próximas etapas de pesquisa, algo que está no nosso plano, no nosso projeto, né, no grande projeto 3, que engloba nós 6, que é a análise dos vetores de impacto para as espécies ameaçadas de extinção, tanto animais como vegetais. Então, é a criação de um banco de dados a respeito dos vetores de impacto para essas espécies, focando em mudanças climáticas, comércio ilegal, perda de hábitat. E essa questão do comércio ilegal é algo que eu já estou desenvolvendo desde esse primeiro ano e que vai servir de input já com algumas informações para o próximo ano de trabalho, né? Que é a análise de impacto do comércio ilegal na conservação de abelhas. Principalmente, na verdade, vai ser uma análise feita tanto para animais como vegetais, mas eu vou conseguir dar um foco mais específico, né, na questão das abelhas sem ferrão e propostas também para mitigação dessas ameaças. E como forma de trabalho é monitorar o comércio ilegal via online. Que dá para a gente discutir isso se tiver tempo mais, né? Como temos 15 minutos, vale a pena tirar o pé do acelerador aqui um pouquinho. Ou meter o pé no acelerador aqui um pouquinho. Temos algumas publicações que foram já aceitas ou estão submetidas em fase de revisão, né? E também temos algumas perspectivas de próximos artigos que estão sendo elaborados, sobretudo, eu queria frisar esse aqui, que é
um trabalho em parceria com todos os membros do Projeto 3. O Fred vai apresentar isso muito bem no final, ele é o cabeça dessa nossa publicação aí, sobre climas de áreas protegidas do Espírito Santo, e alguns outros trabalhos que estão em fase de finalização, como uma análise que eu acabei terminando há uns meses, mas ainda não consegui submeter sobre comércio legal de abelhas no Brasil e como neutralizar crimes cibernéticos pela internet, né? Isso daí, e contra a vida selvagem. Isso daí é algo que eu tenho investido bastante tempo e estudo, né, sobre esse assunto. Outro trabalho também que está em fase final é com o Getúlio, né, e com o Fed. Na verdade, tem a participação de outras pessoas, o Felipe Saiter também está presente nesse trabalho, né, sobre recuperação florestal, restauração florestal baseada em algoritmos evolutivos, né. E também alguns trabalhos em parceria com o pessoal do INPE, o pessoal de fora também acabou fazendo uma parceria com um pesquisador do Natural History Museum of Los Angeles, o Brown, que é um especialista em moscas e acabou entrando com a gente aqui no trabalho falando sobre essas moscas que deixam as abelhas meio zumbificadas. É bem interessante, e a gente acabou já está desenvolvendo 2 trabalhos nessa linha, nessa temática aí, com esse Apocéfalos borealis, que é super interessante. Então é isso, gente. Não sei se eu passei do tempo, queria agradecer a paciência de todos. passar a voz para o próximo. Tony, acho que você tem que parar com o compartilhamento de tela. Aí. Deu certo, Dani? Deu. Valeu. Vocês estão já vendo a apresentação? Não está no modo apresentação. Precisa expandir. Beleza. Vocês me veem também ou não? Oi? Sim. Sim. Beleza. Então, vamos lá, deixa eu só diminuir isso aqui. Bom, então, eu sou o Danilo Pacheco Cordeiro, sou integrante também desse projeto, desse programa do PCI 3, que é o projeto de diagnóstico das unidades de conservação e espécies ameaçadas de extinção na Mata Atlântica brasileira. E eu fiquei, então, com a parte de diagnóstico de fauna ameaçada de extinção no âmbito da Mata Atlântica, e com a entrada de mais um bolsista, né, a Elisandra, que entrou alguns meses depois de mim, a gente, então, dividiu o trabalho com a fauna ameaçada. Eu fiquei com a parte de invertebrados, peixes e anfíbios, e ela está com os dados de amniota. Então, ela vai apresentar depois, porque ela entrou no outro edital. Bom, como já foi falado aqui, né, a Mata Atlântica ela é um ambiente altamente diverso, ela é um hotspot de diversidade, e dentre os biomas brasileiros é o bioma mais impactado. Isso, essa conjunção de fatores leva ao fato da Mata Atlântica ser o bioma com maior número de espécies ameaçadas, isso tanto de animais, tanto em número absoluto quanto proporcionalmente também. A lista nacional de espécies ameaçadas, que foi publicada em 2018, né, com as avaliações até 2014, demonstram, então, essa diversidade. E uma coisa interessante da gente ver nessa lista é que, do total de espécies conhecidas para o Brasil, foram avaliadas, da fauna brasileira, 2.254 espécies, sendo que 8.818 delas eram vertebrados, né, e apenas 3.300 espécies eram de invertebrados.
Se a gente olha o total de espécies conhecidas de animais para o Brasil, de acordo com o catálogo taxonômico da fauna brasileira, que é o catálogo mais atual da fauna brasileira, a gente vê que, na verdade, a proporção entre invertebrados e vertebrados se inverte. A gente tem 8.970 espécies válidas de vertebrados e mais de 100.000, né, 107.000 espécies de invertebrados. Então, a gente vê que existe uma lacuna muito grande na avaliação de espécies de invertebrados, inerentes à alta diversidade desses grupos, a dificuldade de ter pesquisadores para todos os grupos e a dificuldade, muitas vezes, de trabalhar também com esses grupos, porque são, né, animais muito menores, que habitam microhabitats, muitas vezes um pouco difíceis também de realizar coletas. A gente vê, por exemplo, se a gente analisa o histórico das listas nacionais, a gente vê que só a partir das listas de 2003 e 2004 é que a gente tem um aumento realmente significativo do número de invertebrados avaliados e, consequentemente, integrando a lista o número de espécies ameaçadas na lista nacional. Bom, a gente tem, então, né, segundo a lista nacional, 593 espécies animais ameaçadas na Mata Atlântica, com ocorrência na Mata Atlântica, né? Mas é difícil a gente saber exatamente quais são elas. As listas nacionais, né, o livro nacional ele traz as listas, a distribuição, mas essa distribuição ela não está segmentada por bioma, né? Então, a gente tem pontos de registro de ocorrência, mas pontos, muitas vezes, não trazem precisão, principalmente quando a gente pensa nos enclaves de Mata Atlântica e nas regiões de borda de Mata Atlântica, com os outros biomas, é difícil da gente conseguir realmente avaliar se aquela espécie ocorre ou não dentro da Mata Atlântica. Então, tem que buscar dentro de outros registros de distribuição e de ocorrência para ver se a espécie realmente ocorre dentro da Mata Atlântica ou não. Então, a gente fez essa busca dentro de toda a lista nacional e, considerando os invertebrados, os peixes e os anfíbios, eu cheguei a um total, então, de 476 espécies, sendo 228 de invertebrados, 199 dos Actinopterygii, 12 dos Chondrichthyes, que são os peixes cartilaginosos e que eles aparecem aqui principalmente porque muitos deles habitam ambientes estuarinos ou de mangue. Então, a gente considerou, se tinham registros nesse tipo de ambiente, a gente considerou dentro do nosso banco de dados. E 37 lissanfíbia. Tendo, então, essa lista com 476 espécies, né, seus nomes e sinônimos, a gente, então, buscou por registros de ocorrência dentro de duas bases de dados, que o GBIF e o Species-Link. Através dessa busca, a gente chegou, então, resgatou 248.263 registros nessas duas bases de dados. 212.445 desses registros tinham coordenadas geográficas, mas dessas 1.297, né, quase 1.300, foram coordenadas que eram inferidas pelo centróide do município, então a gente não considerou essas coordenadas para inserir os pontos em mapas que eu vou mostrar aqui para frente. Uma coisa que a gente teve que também né, fazer, a gente está elaborando ainda, são as correções nos nomes de táxons e nas buscas por erros de preenchimento de coordenadas. Então, manualmente, pelos táxons, pela listagem que eu tenho dos nomes e dos sinônimos, e também das classificações superiores, que todas têm que estar preenchidas, né? A gente tem que estar com tudo preenchido para conseguir né, manejar essa planilha de dados. Então, eu fui corrigindo, preenchendo os dados que faltava, buscando por erros de inversão de coordenada, inversão de sinal, né, positivo e negativo, e corrigindo, então, essas coordenadas. Para isso, eu acho que vai ser muito interessante a gente conseguir testar esses scripts que o pessoal do Projeto 2
indicou que eles já estão disponíveis, então a gente pode testar e, inclusive, fazer uma nova rodada de limpeza nesses dados que já foram coletados. Então, depois dessa busca e dessa limpeza, e retirando todas as ocorrências fora da América Central e do Sul, ficamos com 30.481 registros georreferenciados de espécies ameaçadas de extinção. E a gente pode ver aqui em maior detalhe como que estão distribuídos esses pontos, com o bioma Mata Atlântica, incluindo os enclaves, de acordo com a lei da Mata Atlântica. E a gente vê que os pontos em laranja são as espécies dos Chondrichthyes que são estuarinas. Então, entrando um pouco, mostrando os dados de forma um pouco mais fragmentada, de acordo com os grupos, eu vou falar dos invertebrados, são 3.026 registros já referenciados de invertebrados. Na Mata Atlântica, então, a gente tem 1.149 pontos dentro da Mata Atlântica brasileira, incluindo aracnídeos, bivalves, gastrópodes, insetos, os malacostraca e os onicóforos. Então, a gente tem, por exemplo, os amblipígios de cavernas, por exemplo, de enclave de Mata Atlântica, bivalves da região sul do Brasil, gastrópodes, insetos, os malacostraca, que são os decápodes, que inclui os decápodes principalmente, e a gente tem os onicóforos, que é um grupo de invertebrados muito próximo dos artrópodes. Então, vindo para os actinopterídeos, são os peixes ósseos. Então, a gente tem 16.015 registros já referenciados, e aqui a gente tem um zoom para esses pontos dentro da Mata Atlântica. Na Mata Atlântica temos 2.503 pontos já referenciados desse grupo. Eu destaco aqui as duas ordens que tiveram maior número de pontos, os caraciformes e os siluriformes. A gente vê, então, para os Chondrichthyes, que são aqueles grupos que foram catalogados principalmente por conta das espécies que ocorrem em ambiente estuarino e de mangue. Então, a gente vê aqui os pontos de ocorrência dela no litoral brasileiro. Quando a gente aplica a máscara do bioma Mata Atlântica para os pontos já referenciados, a gente encontra 36 pontos de sobreposição com o bioma, incluindo aqui os carcarriniformes, os cações, tubarões e as raias. O último grupo, então, que são os anfíbios, listanfíbia, então, foram recuperados 1.461 registros já referenciados. Eles têm uma distribuição mais restrita, as espécies têm uma distribuição mais restrita, então eles não têm pontos, as espécies que estão ameaçadas não têm pontos muito fora do Brasil ou da Mata Atlântica brasileira. E dando um zoom só para essa região aqui ao norte de São Paulo, sul do Rio de Janeiro, onde tem uma concentração de pontos de espécies ameaçadas. Foram 1.209 pontos na Mata Atlântica brasileira, incluindo aqui, então, os ilídeos, os Leptodactylidae e os Bufonidae também, entre outros, todas essas outras famílias de anfíbia. Então, a partir dessa compilação de dados e a partir da construção desse banco de dados, a gente tem perspectivas para as próximas etapas de trabalho, considerando as áreas prioritárias do Ministério de Desenvolvimento Sustentável e Preservação Ambiental. A gente vai buscar avaliar os registros sem coordenada, ver quais desses registros existe uma descrição precisa da localidade que permita que a gente possa associar uma coordenada a esse registro.
buscar por registro também literatura. A gente, inclusive, vai, né, buscar uma parceria com a Juliana Lazarotto, de outro projeto, daqui do PCI também. A gente já teve algumas conversas sobre isso, isso ficou um pouco parado, porque, né, tinha que fechar a limpeza e o trabalho com as planilhas dos dados que eu já tinha baixado, então eu deixei para fazer essas buscas para o registro de literatura e incluir esses dados na planilha a partir agora depois do seminário. Então, como a Carol falou, a gente tem que estudar e pensar numa plataforma de banco de dados para que a gente consiga otimizar a validação de registros por especialistas. Eu tive a oportunidade, por exemplo, de trabalhar no catálogo taxonômico da fauna do Brasil, e é muito difícil a gente trabalhar com validação de registros se a gente está trabalhando com planilhas em Excel. Então, a gente precisa realmente de uma plataforma de banco de dados para que a gente possa convidar e compartilhar com outros especialistas esses registros para que haja uma validação e haja uma colaboração. No catálogo da fauna do Brasil, por exemplo, a gente mandou primeiramente uma lista, né, com todos os nomes válidos, mas depois a inserção de todos os outros dados de espécie já era através de uma plataforma de banco de dados. Então, acho que é imprescindível que a gente pense isso nesse segundo ano para conseguir fazer isso funcionar de uma forma mais prática. A gente uma coisa também que é necessária agora é a validação de alguns grupos mais específicos. Então, nesse segundo ano, eu estou me propondo a buscar a validação dos registros das ordens megadiversas de insetos. Isso incluiria os Coleoptera, os Hymenoptera e os Lepidoptera. Os Lepidoptera, basicamente, a gente vai buscar uma colaboração com uma equipe que já vem fazendo isso. Então, tem o Augusto Henrique, que está fazendo uma tese de doutorado com registros, com banco de dados e diversas análises com borboletas ameaçadas de extinção, que corresponde aí à grande maioria de espécies ameaçadas de Lepidoptera na Mata Atlântica. Também vou buscar, junto com parceria com o Tony, que trabalha com Hymenoptera, e buscar também incluir os dados de Coleoptera e assim ter uma análise bem ampla das ordens megadiversas de insetos. Fazer análise de distribuição e de modelagem, principalmente para os remanescentes, assim a gente consegue, por exemplo, aquela proposta da Carol sobre, né, como propor, por exemplo, corredores ou outros tipos de ferramentas para preservação ambiental. Além disso, planejo coletas em remanescentes de Mata Atlântica, através de parceria com outros projetos, que vão ser falados, inclusive, mais para frente, em outros projetos daqui do PCI, e busca por registros em coleções não indexadas nas bases de dados. É claro que essa busca nas coleções a gente vai depender aí da volta dos trabalhos pós-quarentena, pós-pandemia, né? E fazer análises conjuntas desses bancos de dados de espécies ameaçadas e das unidades de conservação. É uma coisa que o projeto inteiro tem trabalhado para que isso aconteça nessa segunda etapa. Outras atividades que foram desenvolvidas, a coleta de insetos, tanto na Reserva Biológica Augusto Ruschi, como no Parque do IMA. Agradeço, inclusive, ao Marcelo Tavares, que estava com a gente aqui de manhã, que me emprestou as maléses e alguns outros equipamentos de coleta de insetos. A organização também da coleção entomológica, como o Antônio falou previamente. Atividades de divulgação científica, como a participação na Semana Nacional de Tecnologia, entrevistas e uma palestra também que está disponível no YouTube, em parceria com o Laboratório de Sistemática de Insetos da Universidade Estadual de Feira de Santana. Nesse período também foram publicados 2 artigos, um na Papéis Avulsos de Zoologia e um nos Anais da Academia Brasileira de Ciências, um sobre registros de espécies a partir de dados de coleção e outros com testes com uma armadilha para coleta de imaturos. Trabalho também na editoria da revista Zootaxa para a família Psicodidae, que é uma família de Diptera, e também trabalho ajudei como parecerista de resumos do 9º Simbioma. Aqui eu deixo o meu contato, obrigado, e passo a palavra, então, para o Frederic.
Ok, Danilo, obrigado. Deixa só eu... Como que eu faço aqui? Foi, né? Tudo tranquilo aí? Oi? Tudo certo. Tudo certo, Fred. Pode Manda mandar ver. ver. Então, dando continuidade aos trabalhos vinculados ao Projeto 3, o meu quinhão dentro do projeto, como um todo, foi o diagnóstico de espécies de plantas ameaçadas de extinção dentro do domínio da Mata Atlântica. Então, dificuldade aqui para passar aqui para um instante. Então, a Mata Atlântica, ela é reconhecidamente um hotspot de biodiversidade, mas no que tange as espécies da flora, ela representa atualmente o núcleo com maior diversidade de plantas no mundo, né? Então, a gente consegue perceber que existe números notáveis de riqueza de espécies, e isso também, associado a isso, a gente tem também o trabalho hercúleo, né? Para catalogar, para descrever, para identificação de novas espécies, para melhoria dos registros, né? Inclusive qualidade de registros de ocorrência. Então, todas essas são também fatores complicadores dentro de um sistema megadiverso, que é consolidar uma base de dados robusta e que represente a totalidade dessas espécies. Dentro desse cenário de megadiversidade, de hotspot de biodiversidade, a gente tem processos históricos, principalmente aqui limitando ao limite do bioma Mata Atlântica. A gente observa que os remanescentes florestais, utilizando como base o MapBiomas versão 4, e tomei a liberdade de simplificar a pastagem e a agricultura como sendo uma única classificação, como atividade agropecuária, a gente percebe que existe realmente fragmentos totalmente pulverizados dentro da paisagem, com alguns fragmentos, algumas porções interessantes ainda de remanescentes florestais, e, por sorte, esses fragmentos também representam os refúgios climáticos identificados em trabalhos científicos, como sendo principalmente essa porção leste aqui do sul da Bahia, que é a Ileia Baiana, e essa porção aqui do estado de São Paulo, são dois grandes hotspots de endemismo e diversidade biológica. Então, basicamente, como a Carol pontuou, e de forma muito assertiva, a questão dos serviços sistêmicos, a gente tem que levar em consideração que a Mata Atlântica, essa pulverização, está associada principalmente a dois grandes fatores, né? Primeiro, quase 60% da área urbana do Brasil está sitiada ou localizada dentro do limite do bioma Mata Atlântica, e ele abarca mais de 70% da população humana do Brasil. Então, a gente percebe que, nesse cenário, a gente tem múltiplos interesses pelo uso do território, e esses múltiplos interesses fatalmente conduzirá para uma acelerada fragmentação, uma acelerada pulverização desses remanescentes florestais, e como a gente pode ver, com uma total inversão da matriz, no caso do bioma. Então, como alternativa e alinhado com a Convenção da Diversidade Biológica, foi instituída a Estratégia Global para a Conservação das Plantas, né? Principalmente por esse potencial, esse risco potencial de perda de diversidade biológica, principalmente no que se refere às plantas. E o Brasil teve duas, né, se preocupou atualmente mais fortemente ou mais detidamente com duas metas associadas a essa Estratégia Global para a Conservação das Plantas. Uma que foi uma tentativa muito interessante, que é montar uma estrutura online que componha todas as espécies da flora conhecidas até o momento, e isso está representado nesse paper, que é Brasília Flora 2020. Então, ele é um trabalho contínuo, e ele está em construção até hoje,
e também alinhado com a meta 7, que é ter pelo menos 75% dessas espécies de plantas ameaçadas sendo abarcadas ou que estejam inseridas dentro dos limites de unidades de conservação, né? No entanto, o que a gente percebe é que o Brasil tem quase 45 mil espécies endêmicas, sendo que desse total, mais de 2 mil espécies são ameaçadas, né? E quando a gente entra no contexto da Mata Atlântica, a gente tem um número notável de espécies endêmicas, sendo que apenas dessas espécies que são endêmicas, desses 7.500 aproximadamente, apenas 57%, apenas não, esse montante de 57% ainda não teve nenhum tipo de classificação enquanto a critérios de ameaça, né? Então, o que nós temos hoje na lista oficial da Mata Atlântica são um número também notável de 1.317 espécies ameaçadas, com base na lista oficial do Ministério do Meio Ambiente. Então, o meu objetivo principal foi tentar consolidar uma base de dados. Então, para isso, teve como ponto de partida essa lista oficial de espécies ameaçadas, mas gostaria de salientar que, dentro das espécies ameaçadas, para além das espécies ameaçadas, eu também estou trabalhando lateralmente com todas as espécies endêmicas, né? Então, desta lista consolidada de espécies ameaçadas, foi feito um fluxo que é, primeiro, validar essa questão taxonômica, e que para a planta é um troço extremamente complicado, porque existe uma labilidade taxonômica extraordinária, principalmente no grupo de orquídeas, de bromeliáceas. Para se ter ideia, tem espécies que têm mais de 30 sinônimos, né? Então é um trabalho realmente de mineração extremamente difícil, né? Então, a gente utilizou a base do Reflora para validação desses nomes e atualização tanto verificação dos nomes quanto de determinadores, e também fizemos um banco, né, total, um banco de dados total de plantas do Brasil, vinculados ao Species Link e parcialmente ao GBIF. Por que parcialmente? Porque a maioria dos herbários contidos no Species Link também são representados pelo GBIF. Então, via de regra, essa explosão de registros de ocorrência emergem principalmente por duplicidade, né? Plantas que são depositadas em vários herbários, então você vai ter vários registros vinculados a herbários diferentes. Então, uma coisa importante de se verificar é essa questão dessa duplicidade, para a gente não inflacionar essas questões desses registros de ocorrência. Feito tudo isso, esses registros, né, de espécies ameaçadas passaram por filtros, né? Principalmente por várias questões que envolvem a falta de dados relacionados à localidade, ou, como o Danilo comentou, muitos registros de ocorrências eles são vinculados apenas aos centróides dos municípios, ou, um caso extremo, ele não tem nenhum tipo de referenciamento, ou está sendo dado bloqueado por não ser espécies criticamente ameaçadas de interesse comercial, então esses dados realmente são bloqueados, são de difícil acesso, a não ser que se tenha contato com esses pesquisadores, né? Então, desse total de trabalho, cerca de 60% desse banco de dados inicial, ele não tem nenhuma utilidade a priori. Então, a partir daqui, a gente vai apresentar apenas 40% dessa totalidade. Foi comentado pelo grupo 2, né, na pessoa da Sara, que existe essas ferramentas de trabalho em ambiente R com esses algoritmos, mas a gente tem no ambiente R uma infinidade de pacotes para se fazer a mineração desses dados em plataformas, serve tanto para planta quanto para bicho. E eu também apliquei o BDClean, que foi um workflow publicado recentemente, e só alguns principais fontes de erro que são comuns nesses bancos de dados, né? Dados que apresentam ou só latitude ou só longitude, dados que são projetados sobre o mar, né, pontos no oceano, ou pontos locados na Terra, porém fora dos limites da Mata Atlântica. Então, no final de todo o processo, a gente teve uma totalidade de quase 57 mil registros distribuídos dentro das fitofisionomias da Mata Atlântica. Eu não me detive a cada espécie ou a cada nível taxonômico a priori, porque essa ainda é uma base em construção e trabalhos mais exaustivos de busca também, data papers e etc., e trabalhos sendo publicados recentemente na Ilhéia Baiana e na porção norte do Espírito Santo, na pessoa do Saiter e do André Amorim, tem também contribuído bastante com
novos registros de ocorrência. Tá? Então, basicamente, tendo mais um escrutínio sobre esse banco de dados, lógico que eu não estou tratando aqui na totalidade das espécies, apresentando aqui um gráfico indicando apenas 704 espécies de plantas ameaçadas de extinção, a gente percebe que boa parte desses registros de ocorrência estão linkados à floresta umbrófila mista. Então, a gente percebe um grande quantitativo de registros que caíram dentro dessa fitofisionomia. Então, via de regra, a gente tem quase 60% dessas espécies, ou desses registros dessas espécies, ocorrem em, no máximo, 3 fitofisionomias. Então, a gente percebe que existe uma especificidade dentro da distribuição dessas espécies dentro dessas fitofisionomias, e aproximadamente 20% ocorrem em mais de 5 fitofisionomias. Então, é interessante a gente perceber se há um nível de interferência de tipos de uso do solo de forma diferencial para essas fitofisionomias, de modo que a gente consiga ter um mapeamento mais claro desses vetores de ameaça, que são cenas futuras vinculadas ao PCI da Mata Atlântica. Então, aqui outro gráfico mostra exatamente isso, que a gente tem um maior número de espécies vinculado diretamente ao maior número ou maior quantitativo de registros de ocorrência, né? Então, a gente percebe que existe quase que uma relação linear entre número de registros de ocorrência e riqueza de espécies. De modo que a gente, entendendo isso como também pensar na utilização de métricas para ver se há ou não rarefação de amostragem como técnica matemática para se avaliar se esses registros representam a totalidade das espécies para cada fitofisionomia, né? E como uma forma adicional de informação para esse banco de dados, nós temos, como eu havia dito, das espécies endêmicas e ameaçadas no conjunto, elas estão distribuídas em 506 gêneros, sendo que principalmente eles representam espécies herbáceas, subarbustivas ou com hábitos dracenoides, né? Seguido pelas espécies arbóreas ou arbustivas. Esse agrupamento ele se dá basicamente pela ideia de uma perspectiva mais funcional, né? Apenas não tem nenhum sentido conceitual, mas ele é mais dentro da perspectiva funcional. Tá? E aqui eu vou dar uma pincelada sobre um dos desenvolvimentos que nós estamos fazendo em conjunto, né? Todos os pesquisadores do Projeto 3, que foi, uma tentativa de quantificar e de qualificar o estado do Espírito Santo dentro de domínios climáticos, né? Então, a nossa base teórica conceitual é que domínios climáticos, eles são drivers, né? São fatores que determinam ou que representam riqueza biológica, tanto de animal, tanto de planta, de qualquer nível, no componente de biodiversidade, que a gente percebe que tem atrelado a isso processos fisiológicos marcantes, né? Então, diante dessa base teórica, a gente tentou, né, na verdade, a gente conseguiu sintetizar o espaço climático do Espírito Santo a partir das 19 bioclimáticas, das 19 camadas bioclimáticas disponibilizadas no GEOSA, que é uma base similar ao WorldClim, né? Tem dados também baseados em estações meteorológicas. E nós conseguimos produzir, aqui é uma representação espacial desse componente principal 1, tá? Representando aproximadamente, nós vamos dizer, mais de 60%, e aqui é o processo de classificação, não vou me meter a detalhes ao processo metodológico, mas em síntese foi sintetizar essas informações ambientais em componentes principais, e feito isso, classificar individualmente esses componentes principais representativos, e a partir disso, produzir um mapa final, que seria um mapa indicando as unidades climáticas dentro do estado do Espírito Santo. Tá? E o que a gente percebe, tentando explicar mais detidamente esse gráfico inicial, a gente tem aqui o eixo 1 do componente principal e o eixo 2 do componente principal. Ao fundo, nós temos pontos em cinza que representam todos os pixels do território do Espírito Santo, e sobre esses pontos cinza nós temos esses pontos pretos que representam pixels dentro de unidade de conservação a partir do shape produzido pelo Tony e pela Carol. Nós conseguimos ter
um quantitativo de unidades de conservação mapeadas dentro do Espírito Santo, a gente conseguiu plotar essas informações ambientais sobre todo o cenário, ou entendendo isso aqui como um espaço climático do Espírito Santo. Então, o que a gente percebe é que, no geral, trazendo aqui mais para um contexto intuitivo, a precipitação média anual a temperatura média anual e a precipitação anual, a gente percebe que tem vazios, né, ou áreas pouco representadas por unidades de conservação, principalmente nessas porções entre 1.000 metros e com temperatura variando de 25 a 23 graus, e também porções do estado não representadas por unidade de conservação, na temperatura de 20 graus, acima de 1.800 milímetros de precipitação. Então, essa é uma abordagem que a gente tentou trabalhar essas lacunas de unidade de conservação frente a essa diversidade climática do Espírito Santo. E aqui apenas mais uma representação, decompondo o componente principal 1, a gente percebe que a maioria dessas unidades de conservação, como o Tony mencionou, de uso restrito ou de uso sustentável, nós temos as duas categorias, nós percebemos a dispersão desses pixels dentro de cada categoria de unidade de conservação. Então, a gente percebe também que a Vale, que foi mencionada em alguns casos, ela representa, dentro dessa porção, junto com as demais categorias de unidade de conservação, um quantitativo de pixels representando setores muito estruturados dentro da paisagem climática do Espírito Santo, enquanto outras áreas que são mais raras em termos de comportamento climático, elas estão subrepresentadas. Como o Tony pontuou também em relação a RPPNs, a importância dessas RPPNs dentro do cenário da conservação, isso aqui é reforçado, essa fala do Tony, porque a gente percebe que as RPPNs têm uma dispersão muito grande dentro do componente principal 1, né? A dispersão informacional. Mas também isso está atrelado a essa dispersão dentro do estado do Espírito Santo, mas também são áreas extremamente pulverizadas e com áreas extremamente pequenas que estão fatalmente, a longo prazo, podem não conseguir ter uma resiliência dentro de cenários de mudança climática e entrar em vórtice de extinção. E aqui é um outro gráfico que gera um impacto muito grande, porque, para além dessa caracterização de unidades climáticas, quanto realmente dessas unidades climáticas elas estão ainda representando fragmentos florestais, né, ou formações florestais naturais. Então, a gente percebe que o estado do Espírito Santo, essa imagem também ela foi cortada a partir do MAP Biomas, também tomando a liberdade de classificar pastagem e agropecuária dentro de um único uso, que seria a agropecuária. Nós temos 75% do território do Espírito Santo compreendendo, ou seja, a matriz do Espírito Santo é pastagem e agropecuária, né? E nós temos apenas 23% desse território sendo fragmentos florestais naturais. Então, o que a gente percebe disso tudo é que a riqueza desses domínios climáticos, dessa diversidade climática, menos de 10%, né, desses domínios climáticos estão contidos em unidades de conservação, como a gente pode ver nesse histograma aqui abaixo, né? A gente tem a área desses domínios climáticos na totalidade do Espírito Santo e o quanto dessa área está representada por unidades de conservação e quanto de riqueza compõe cada unidade de conservação, nesse caso aqui sendo agrupada por categorias. Então, via de regra, a gente tem menos de 10% dessas áreas sendo representadas em unidades de conservação e menos de 10%, a riqueza menor que 10% sendo representada dentro das 19 unidades climáticas. Enfim, apareceu agora o número de unidades climáticas, desculpa aí. São 19 unidades climáticas que nós conseguimos recuperar. E dessas 19, cerca de 10, ou menos que 10, são representadas por unidades de conservação. Tá? Então, basicamente é isso. Dentro de perspectivas futuras, avançar nessa consolidação do banco de dados de espécies ameaçadas. E, no meu entendimento, a gente também deve ter um esforço, não sei se isso seria também algo a ser incorporado pelo IMA, né? Um esforço para aumentar e ampliar os esforços nessas espécies endêmicas, que são mais de 50% de espécies endêmicas da Mata Atlântica, exclusivas do Brasil, ainda sem nenhum tipo de critério. Então, a gente pode estar muito distante daquelas metas estipuladas pelas estratégias globais de conservação de plantas, porque
quase 55% delas ainda sequer foram avaliadas, por ser realmente um trabalho hercúleo, né? E como o Danilo pontuou claramente, existe também um problema enorme, né, se todos esses registros carecerão de validação, né? Então a gente precisa ter um tipo de feedback dos taxonomistas, dos grupos de taxonomistas, para a gente conseguir validar cada registro de ocorrência, né? Para a gente ter uma maior segurança quando a gente fala de espécies representadas por unidade de conservação, estando ou não mais ou menos protegida. Tá? E um segundo momento será, futuramente, qualificar e quantificar essas ameaças locais, que a gente entende, como o Tony pontuou, existe uma série de comércio associada a tanto as espécies de animais, como ele pontuou, mas também para plantas. A gente tem CITES que mapeia essas questões do comércio de espécies ameaçadas de extinção de plantas e os efeitos das ameaças para a perda de hábitat, né? Então, para isso, a gente precisará de imagens de satélite de altíssima resolução, seja pelo MapBiomas, ou seja pelo Landsat 8, que tem imagens acima de 10 metros, apenas para qualificação. Tá? E, por fim, com a consolidação desse banco de dados, será feita a avaliação dessas mudanças climáticas para espécies ou para grupos taxonômicos, e a gente precisa ter um esforço para determinar qual seria o corte taxonômico para esse tipo de abordagem, se vai ser algo espécie específico, ou para fitofisionomias, ou para domínios climáticos, caso, como a gente pretende expandir essa abordagem feita para o Espírito Santo, a gente vai expandir para o domínio da Mata Atlântica. Tá? E assim, que só como exemplo da importância dessas ferramentas de modelagem, para finalizar, com um trabalho que nós fizemos com a Numocula manontoide, que é uma espécie de... é um capim, né? Criticamente ameaçado de extinção, e nós conseguimos, a partir de ferramentas de modelagem, de nicho ecológico, localizar novas espécies, né? Assim como a Marinês fez há muito tempo atrás, com a Bissônima subterrânea, que foi um trabalho extremamente fantástico, que a partir de um único ponto de ocorrência, ela conseguiu, junto com seus parceiros, ampliar os registros de ocorrência dessa espécie. Então, a gente entende também que a ferramenta de modelagem, para além de predição e de previsão de efeitos climáticos futuros, ela também é uma ferramenta extremamente importante para a detecção de novas populações e preservação de populações, principalmente as criticamente ameaçadas. Então, gostaria de agradecer aqui a pessoa do Sérgio, como diretor do IMA, pela condução, e a Marlia e todos os envolvidos no seminário, e também a pessoa do Yuri e todos os membros do Projeto 3, que realmente eu me sinto extremamente confortável de trabalhar nesse grupo, com a supervisão do Yuri. É um ambiente extremamente amigável, colaborativo e participativo. Enfim, é isso aí. Obrigado a todos. Obrigado, Fred, todo mundo. Yuri? Oi. Eu queria fazer só uma intervençãozinha antes de você passar a palavra aos avaliadores. Fica à vontade. Depois eu também, tá? Tá certo. Porque nós vamos ter... Tá. A gente vai ter 5 minutos depois da apresentação dos avaliadores, que será de 30 minutos para os dois, né? Compartilhado. E aí a gente vai ter um intervalo de 5 minutos para depois voltar para a quarta sessão, tá bom? Sua câmera está torta, viu, Mário? Só avisando. Terminou? Posso comentar? Vocês estão me ouvindo, né? Sim. Queria cumprimentar o Milton e a Kátia, que estão aí também participando. Obrigado aí pela participação de vocês. Eu, de manhã, estava muito apertado, eu nem cheguei a poder comentar, né, a importância do projeto 1. Né? O projeto 1, a grande ideia é investir num laboratório de campo, né, um laboratório de longo prazo de Mata Atlântica, estudo ecológico de longo prazo de Mata Atlântica aqui na região central serrana do Espírito Santo. Né? Então, ele ganha importância não pela abrangência geográfica, mas pela verticalização, pela profundidade dos temas que podem ser abordados, como, por exemplo, dinâmica de floresta de longo prazo, né? Estudos mais aprofundados de diversidade, etc., que está sendo construído aí sob a liderança do Felipe Saiter, né? O projeto 2 eu